Irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom estarmos juntos neste dia do Senhor, como famílias, cultuando ao nosso Deus, e agora também podermos acompanhar a exposição da palavra do nosso Deus, aqui neste Salmo de número 7, Salmo de Davi. Nós temos observado que desde o primeiro Salmo, Davi vem falando, vem mostrando para nós a respeito de um contraste muito grande entre o ímpio e o justo, aqueles que Deus chama para si, que são os cristãos, a sua igreja, o seu povo, com o contraste com aqueles que se rebelam contra Deus, que são contra a palavra, que viram as costas para Deus. Então nós vemos isso com muita clareza aqui nesses salmos que foram colocados já nesta ordem, nesta sequência. Cremos que não foi por acaso, não é? Que temos esses salmos com estes assuntos. E hoje, neste salmo de número 7, Davi, ele avança um pouco mais e ele vai tratar agora do julgamento destes, não é? Do julgamento de todos os homens, mas vai tratar aqui de uma forma justa, como é Deus, um juiz justo, sem discriminação, sem ser tendencioso, não é? Ele vai de fato tratar pecadores e todos merecedores de fato de condenação. Mas vamos ver como é que Davi observa isso, como é que ele enxerga isso, como é que ele, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele aborda este assunto do julgamento de Deus com relação a todos os homens. Então eu vou fazer a leitura do Salmo de número 7, e aí então vamos expor, vamos ver o que a gente aprende da palavra do Senhor nesta manhã, tá bom? Vamos lá então acompanhar a leitura do Salmo de número 7, começando aqui pelo título já, que diz assim: Canto de Davi, entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Então diz assim o verso 1: Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu, que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado por tua palavra, obrigado por nos reunir em volta dela, e pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento, que ilumine-nos, ó Deus, agora a mente e o coração, para que possamos compreender a tua palavra, sermos edificados por ela e assim caminharmos no temor do Senhor. Assim oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, este salmo, ele fala sobre como é que Deus defende o justo contra
o ímpio que o acusa falsamente. Davi mostra, então, enquanto que os perversos, aqueles que maquinam e praticam o mal, ele vai mostrar que enquanto eles mesmos caem nas suas próprias armadilhas, os servos do Senhor se encontram ou encontram conforto na justiça de Deus. E como nós vimos, nós lemos aqui o título do Salmo, que diz Canto de Davi, entoado ao Senhor, com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Este título, ele nos dá o contexto em que este salmo foi escrito, o porquê, o motivo e qual a razão de Davi ter escrito este salmo, o que foi que o inspirou, que o motivou, o impulsionou a escrever. Este salmo fala então desse Cushi, um benjamita. Os estudiosos não são assim, como podemos dizer, não são unânimes em mostrar para nós quem era esse Cushi e qual era a situação, então, que Davi escreveu esse salmo. Mas alguns deles dizem que esse Cushi era um informante do rei Saul, no tempo em que o rei Saul perseguia a Davi, queria matá-lo. Isso está lá em essa história, né, de Saul perseguir a Davi, está lá em 1 Samuel, entre o capítulo 22 e o capítulo 26. Outros dizem que esse Cushi era um dos inimigos de Davi, da tribo de Benjamim, mas que no tempo em que Absalão, então, se rebelou contra Davi, era então um dos inimigos de Davi, aliado então a Absalão. Mas, então nós não sabemos muito bem em que contexto era, se era na perseguição de Absalão contra Davi, ou na perseguição do próprio Saul contra Davi. O contexto do Salmo me leva a entender mais, a apoiar a ideia de que esse Cushi, ele era benjamita, como Saul era um benjamita também, da tribo de Benjamim, portanto, que ele então está mais próximo desse entendimento de que ele era um informante de Saul, quando este então perseguia a Davi. Mas o que realmente importa é que Cushi espalhou então mentiras terríveis a respeito de Davi, e por isso então Davi clama ao Senhor para que o livrasse das perseguições, o livrasse dessas mentiras, dessas calúnias, não é? E justificasse então a Davi. Então ele começa assim, Davi, o seu salmo, nesses versos 1 e 2, ele diz assim: Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, e ele vai então adiante. Mas nesses dois, então, primeiros versos, Davi levanta um clamor a Deus em busca de preservação, de libertação desses seus perseguidores e muito mais, das calúnias que estavam dizendo contra ele. Interessante, queridos, nós observarmos aqui que nesses dois primeiros versos é a primeira vez que Davi, nos outros salmos ele não faz isso, então é a primeira vez que ele usa dois nomes de Deus na sequência. Veja aqui no versículo 1, Senhor e Deus meu. No versículo 3 ele repete, ele fala, Senhor, meu Deus. Ele então se expressa assim, com veemência, e ele faz isso por causa da sua reverência e da sua confiança no Deus da sua salvação. Ele usa Senhor aqui, que é a tradução para Yahvé, e ele usa Deus, que é a tradução para Elohim. Então ele faz isso com ênfase, de fato, como reverente que ele era e confiança que ele tinha em Deus. Isso demonstra então essa atitude de Davi para com Deus, porque a situação em que Davi se encontrava era extremamente grave e séria, e fez com que ele de fato procurasse auxílio em Deus, que era o único que podia de fato livrá-lo dos seus perseguidores. E novamente então ele se coloca diante de Deus, porque é de fato em Deus
somente que podemos estar seguros, refugiados e libertos, livres, não é? Davi, via em Deus o seu único refúgio. A única possibilidade dele ser preservado dos seus inimigos, que o estavam caçando, como leões caçam a sua presa. É o que nós vemos aqui, não é? No finalzinho do verso 2. Para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. As ofensas, as calúnias, as mentiras que estavam inventando, falando contra Davi, era nesse nível, não é? Como se ele estivesse sendo caçado, não é? E despedaçado por feras. Era este o nível dos insultos e das dificuldades e das apreensões e das calúnias que estavam proferindo contra Davi. Era dessa maneira que ele estava se sentindo. E é assim então que Davi compara os seus inimigos como um animal selvagem e violento. E Davi, portanto, ele se vê sem escapatória, né? Se Deus não o proteger, se Deus não o livrar, ele vai morrer, não é? Pelas garras dos seus inimigos que querem de fato matá-lo, despedaçá-lo. Então este primeiro verso mostra esta ação de Davi em direção a Deus, buscando então refúgio, proteção e livramento desses seus inimigos, desses seus caluniadores. Aí nos versos 3 a 5, Davi agora se declara inocente. Ele confessa isso, ele se coloca diante de Deus com coragem, olhando para si, relembrando os seus atos, as suas atitudes. Ele se vê inocente, e ele tem tanta certeza disso, que ele se coloca diante de Deus, se mostrando, revelando a Deus a sua inocência. Olha o que ele diz então, dos versos 3 a 5. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo, não a eles, mas a minha alma, e alcance-a, espezine no chão a minha vida, e arraste no pó a minha glória. Olha que coragem, não é mesmo? Olha que coragem Davi se colocar sob julgamento de Deus. Ele declara então aqui a sua inocência e apela para a justiça de Deus. Ele se declara, ele se expõe para um Deus que tudo vê. Ele não teria como mentir para Deus. Ele coloca assim: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se há de fato nas minhas mãos iniquidade, se eu sou o perverso que eles estão dizendo que eu sou, se eu paguei com o mal, não é como ele diz aqui, ó, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Esse entendimento de que aqui Davi poupou a vida de alguém, nós entendemos muito bem, nós nos lembramos de que ele poupou a vida de Saul, não é? Mas então ele pede aqui para que Deus de fato analise, verifique, sonde a sua conduta e verifique se ele é culpado das acusações que estavam levantando contra ele. E caso ele fosse culpado, ele estava disposto a ser disciplinado com os castigos devidos por causa dos seus erros. Que coragem deste homem de Deus, de encarar a Deus com relação à sua própria integridade, com relação a este assunto especificamente. Davi não estava se achando um impecável, que nunca pecou na vida, não, mas com relação a este assunto, a esta perseguição, a estas calúnias, a essas mentiras que estavam proferindo contra ele. É que ele confiava de fato naquilo, na sua integridade, de que de fato neste assunto ele era inocente mesmo, e ele confiava
confiava na misericórdia de Deus, na ação de Deus contra os seus inimigos. Ele estava então apenas declarando a sua inocência com relação a estas acusações, mas se ele fosse culpado, ele estava de fato pronto para ser punido. Então olha o que 1 Samuel registra no capítulo 24, a partir do verso 8. Então é dito assim a respeito de Davi: depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul. Vamos nos lembrar muito bem deste evento, dizendo: ó rei, meu senhor. Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez-lhe reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse. Porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois é o ungido de Deus. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim mal, nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me tirares. Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito. Porém, a minha mão não será contra ti. Dos perversos procede a perversidade, diz o provérbio dos antigos. Porém, a minha mão não está contra ti. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Seja o Senhor o meu juiz, e julgue entre mim e ti, e veja e pleiteie a minha causa, e me faça justiça, e me livre da tua mão. É por isso que Davi tem a certeza de que é inocente, de que ele não queria o mal de Saul, que ele não estava perseguindo a Saul, que ele não queria a morte de Saul, pois ele teve Saul, a vida de Saul, nas suas mãos, quando Saul entra naquela caverna, e Davi está escondido no fundo dessa caverna, e Saul não sabia, e Davi então, com muito jeito, com muito cuidado, puxa a veste, a túnica de Saul e corta um pedaço. Poderia ter cortado-lhe o pescoço, mas Davi preservou. E Davi então avisa isso, fala isso, mostra isso, se apresenta a Saul e diz isso para ele: eu quero o teu mal, eu quero lhe matar. É por isso que Davi escreve este salmo. O que estão dizendo contra mim são mentiras, são calúnias. Deus então me julgue, se não é verdade o que eu estou falando, se não sou inocente do que estão me acusando. Olha os versos 6. Em seguida nos diz assim: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Davi clama então agora a Deus, como justo juiz: julgue-me, ó Deus, julgue-me. Veja se eu sou ou não inocente neste caso específico, e julgue os meus acusadores, caluniadores, os que mentem contra mim. É interessante o que Davi faz aqui. Ao invés de Davi tentar fazer justiça por conta própria, Davi recorre ao Senhor. Ele sabia que Deus é o justo juiz, que julga e que julga perfeitamente a causa dos seus servos, e faz isso então com justiça, com equidade. Ele é o justo juiz de toda a terra, que faz justiça de forma absolutamente reta e perfeita. Não devemos nós tomar vingança contra os nossos caluniadores.
Deus é o nosso vingador. Olha o que diz nos Gênesis 18, 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? O juiz de toda a terra é o nosso Senhor. Ele é justo, Ele é correto, Ele é reto, Ele é perfeito. Ele não vai condenar o justo e deixar livre o ímpio, o iníquo. Matares o justo com o ímpio? De forma nenhuma. É o que ele diz aqui no verso de número 6 que nós acabamos de ler. A expressão aqui, então, levanta-te, Senhor, é um tipo de grito, de clamor, de grito de guerra, que indicava então a presença de Deus lutando pelo seu povo. Assim, Davi clama que Deus haja em seu favor. Como disse, Deus é o nosso vingador. Você é perseguido injustamente? Somos perseguidos injustamente? Aqui, especialmente, Davi não está tratando de uma perseguição por conta da sua fé. Ele não estava sendo perseguido por causa da sua fé em Deus, visto que ele estava sendo perseguido pelo povo de Deus, não é mesmo? Por Saul, que era o rei de Israel, ou se fosse por Absalão, que era o seu filho, povo de Israel, povo de Deus. Ele não está sendo perseguido aqui por causa de sua crença, como acontece nos nossos dias. Muitas vezes, nós cristãos somos perseguidos por conta da nossa fé. Quando expressamos a nossa fé em Deus, e isso vai contra o não crente, o iníquo, o ímpio, que não conhece a Deus, que se rebela contra Deus nesse sentido de fé. Não, aqui ele estava sendo perseguido porque ele tinha sido ungido o rei de Israel no lugar de Saul. Deus tira a unção de Saul para reinar, para não mais reinar sobre Israel. Então Saul se enfurece, porque Davi estava sendo mais amado e aclamado pelo povo do que o próprio Saul. Então Saul começa a persegui-lo por inveja. E então vem as calúnias contra Davi, tentando então colocar o povo de Israel contra Davi. Enfim, esse tipo de perseguição. Somos perseguidos? Estamos sendo perseguidos por conta de inveja, por conta de qualquer outra situação? Entreguemos a nossa causa ao Senhor. Ele é o nosso vingador. Olha os versos 7 a 9. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre ele remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Olha aí o que Deus faz. Ele pede então, ele clama, ele ora, e ele faz esta oração. Ele pede que a perversidade dos seus inimigos seja desmascarada e interrompida. Ao mesmo tempo, ele ora para que Deus o justifique, para que Deus veja de fato o seu coração, as suas intenções, para que Deus revele, se mostre percebendo, vendo as suas obras, não apenas os seus pensamentos, mas aquilo que de fato ele fez. Ele sabia que ele era inocente naquela situação, e por isso se baseava na justiça de Deus, que discerne todas as coisas com perfeição. Deus não confunde o justo com o ímpio. Deus conhece as nossas obras. Olha o que nos diz Provérbios capítulo 15. Provérbios 15, 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está com os seus olhos por sobre toda a terra. Ele sabe quais são as atitudes boas dos homens, como também as atitudes más
dos homens, as suas obras, os seus feitos, as suas ações. Deus está de olho, Deus sabe, Deus vê, Deus não dorme, Deus sequer cochila, Ele não perde um segundo sequer das obras de todos os homens. Portanto, Deus conhece as obras de todos, e Deus, portanto, conhece as obras de Davi, como conhece as obras dos seus caluniadores, dos seus perseguidores. Olha-nos, e Ele não confunde, portanto. Olhemos agora os versos 10 e 11. Davi segue então na sua declaração: Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Por que sente indignação todos os dias? Porque Deus é reto, porque Deus é justo, porque Deus é puro, santo e perfeito. E Ele, vendo então o pecado, Ele fica indignado, porque Ele não o tolera, Ele não admite o pecado. Então Davi se põe diante de Deus, ele se coloca diante de Deus, entendendo que Deus de fato é o seu protetor, é o seu escudo. Ele diz: Deus é o meu escudo, e Ele salva os retos de coração. Davi sabia disso, Davi tinha esse entendimento. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. É para esse Deus, o único Deus, que Davi recorre, porque ele conhece a Deus, ele sabe da justiça de Deus, ele sabe da misericórdia de Deus, ele sabe que Deus fica indignado contra o pecado. Davi não considerava o julgamento de Deus como uma simples possibilidade, mas Davi entendia como algo certo e já designado: o julgamento de Deus contra os ímpios. O Senhor é absolutamente justo e não deixa o pecado impune. Olha o que nos diz o salmista, no Salmo 98, verso 9: na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. O Senhor virá e a sua justiça será estabelecida, o seu julgamento será feito. Assim, Davi sabia que o juízo de Deus sobre os impenitentes era inevitável, pois Deus não tolera o pecado e dá, de fato, a paga, dá o que merecem os pecadores não arrependidos, os pecadores que são rebeldes, que não se voltam para Deus. Olha o que nos diz Jeremias no capítulo 32, no verso 19, nos diz assim: grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Para quê? Para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas obras. Deus, de fato, Ele cumpre o que Ele diz, e Ele vai dar a paga, segundo as obras de cada um de nós, inclusive com relação aos justos, aos cristãos, aos que são de Deus. Todos seremos julgados, o ímpio e o justo, os bons e os maus, todos seremos julgados. Queridos, Deus é justo, e este é mais um dos seus poderosos e perfeitos santos atributos, e Ele não nega a si mesmo. Nos versos 12 e 13 que nós acabamos de ler, na verdade nem lemos ainda, né? Vamos fazer a leitura dele, nos versos 12 e 13. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tendo pronto, para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. Davi vai descrever aqui uma reação que é contínua de Deus aos pecadores, ou contra os pecadores não arrependidos, devido às suas más obras,
más condutas. E ele vai usar aqui essas figuras da espada afiada, do arco armado, armas mortais, dardos inflamados, que vão contra o pecador que avança obstinadamente para a perdição, porque se recusa a voltar-se para Deus, ele abdica da sua graça, da sua misericórdia, do favor de Deus. A primeira parte do verso 12 diz assim: se o homem não se converter. Davi lembra aqui da oferta da graça de Deus, a oportunidade que Deus dá para que se convertam, para que voltem dos seus maus caminhos, para que avaliem as suas atitudes, os seus pensamentos, as suas falas, as suas ações, enfim. Se ele não reconhecer, não se arrepender dos seus pecados, não se voltar para Deus, então Deus vai agir. Olha o que nos diz Isaías 55, 7. Olha o que Deus faz. Olha como Deus se apresenta, se mostra, se doa, como Ele fornece a sua graça, como Ele se mostra misericordioso. Ele disse assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, que é rico em perdoar. É a oferta da graça, é Deus se mostrando misericordioso, Deus abrindo o seu coração, Deus abrindo os seus braços, Deus oferecendo salvação. Converta-se, avalie a sua vida, avalie os seus atos, avalie os seus pensamentos. Estão de acordo com Deus? Estão de acordo com a palavra? Estão de acordo com o amor de Deus, com a graça de Deus? Se volte para Deus, é a oportunidade que Deus está lhe dando. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não se faça surdo, não se rebele contra Deus, atenda ao chamado de Deus, à oportunidade que Deus está lhe dando. Converta-se, volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. Aí está a oferta da graça. Mas olha os versos 14 ao 16. Qual é a reação do ímpio, do iníquo? Olha a reação dele: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá luz à mentira, abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. O ímpio não ouve. O iníquo continua sendo iníquo quando não quer dar ouvidos à misericórdia, à graça, não quer se voltar para Deus, não quer olhar para os seus pecados, reconhecer as suas mazelas, as suas maldades. Acha que está certo, acha que não precisa de Deus, não quer se voltar para Deus, não quer se arrepender, será destruído. O que Davi mostra aqui é que ele abre ainda mais a sua própria cova. O ímpio colhe o que planta, ou seja, ele planta pecado e ele colhe destruição, por causa dos seus próprios pecados. O pecado é gerado nele e recai sobre ele mesmo. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu malícia e dá luz à mentira. Então ele faz isso, ele provoca isso. Mas olha o 15: abre e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. Os ímpios concebem o pecado, e uma vez concebido, esse pecado é o motivo da sua própria ruína. Por isso que Davi observa aqui, que o ímpio cai numa cova que ele mesmo cavou. E ele recebe sobre sua própria cabeça o resultado da sua malícia, da sua violência, das suas mentiras, das suas calúnias. Ele recebe sobre a sua própria cabeça. Queridos, lembremos aqui de uma história que está registrado lá no livro de Esther. A história de Amã. Amã contra Mordecai.
Mordecai era do povo de Deus. Esse Amã, ele desejou matar Mordecai a qualquer custo. Mas no final, o preço pelo seu pecado foi a sua própria vida. Amã foi enforcado na própria forca que ele construiu para Mordecai. Está lá em Esther, no capítulo 7. Contudo, queridos, muitas vezes o ímpio parece passar por esta vida terrena sem que o preço da sua perversidade, do seu pecado seja cobrado, não é mesmo? Nós olhamos para muitos iníquos, pecadores, gente má, gente terrível, gente que não ama Deus, que vai contra Deus, que blasfema contra Deus e que vem contra nós, que vem contra os cristãos, enfim, gente ruim, corrupta, má, e a gente olha e vê que eles ainda prosperam. A gente vê que essas pessoas não são cobradas, passam aí ilesas pela vida. Muitas até morrem sem terem pago por pecado algum. Mas apenas parece para nós. Nós não podemos nos enganar quanto a isso. A retribuição divina não falha. E haverá um dia em que ninguém escapará de comparecer diante do tribunal do justo juiz. Olha o verso 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. E o 12 ele começa: se o homem não se converter, o que vai acontecer com ele? Deus vai julgar. Deus é justo. Ele cumpre o que ele fala. E o que Deus falou, ele registrou para que ninguém seja inocente, para que ninguém seja indesculpável, para dizer que não sabia. Deus registrou na sua palavra. Ele é justo e ele vai cumprir cabalmente todas as suas palavras. Mas olha o verso 17 então, encerrando. Como é que Davi termina o salmo? Ele termina fazendo uma declaração de adoração, de louvor. Que contraste com o ímpio, não é mesmo? Que se rebela contra Deus, que fala contra Deus, que não busca o Senhor. Olha o contraste de um santo, de um justo, de um que foi achado por Deus, encontrado por Deus. Eu, porém, diferentemente, portanto, dos ímpios, dos injustos, eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, não segundo as minhas obras, não segundo os meus feitos, não segundo a minha pretensa integridade, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Então ele rende graças ao Senhor, e não faz isso pela ruína do ímpio, mas pelo fato de que a justiça de Deus prevaleceu e prevalecerá. Lembremos, irmãos, uma vez mais, Deus é o nosso vingador. Deixemos com Ele. Irmãos e irmãs, se nós temos a Cristo como o nosso Senhor e Salvador, nós podemos passar os nossos dias na terra tranquilos quanto a isso, porque servimos ao único Deus que há, e Ele é justo. Olha o que nos diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. O Senhor Jesus vem, e agora vem como juiz sobre toda a terra, para julgar todos os povos. Olha Apocalipse 20, a partir do verso de número 11. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados,
segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Uma pergunta crucial, concluindo, encerrando, aplicando para nós este salmo. Você sabe se o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro? Sabemos, queridos, que todos compareceremos diante do tribunal de Cristo e todos seremos julgados. Nós também seremos julgados. Nós, os filhos de Deus, nós, os cristãos, os da sua igreja. Mas em primeiro lugar, queridos, não precisamos temer, pois seremos julgados por um juiz justo, não um juiz terreno, pecador, corrupto, tendencioso, mas um juiz santo, perfeito, imparcial, justo, Cristo Jesus, o justo. Por isso podemos descansar. Estamos nas mãos de um juiz imparcial, que é justo, que é digno, que é santo, puro e perfeito. Mas em segundo lugar, nós, os que cremos em Cristo, não precisamos temer, porque embora sejamos pecadores e merecedores da pena capital, não precisamos temer, porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, morrendo e derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Você crê nisso? Você crê, queridos, que Deus graciosamente nos justificou, ou seja, nos declarou justo, quando imputou a justiça de Cristo em nós, e colocou na conta de Cristo os nossos pecados? Você crê nisso? Crê no sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, derramando sangue precioso, morrendo por conta e por causa dos nossos pecados? É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 8, os versos 1 e 2, por isso que ele escreveu com tanta alegria, com poder, com graça, com convicção, ele escreveu isso: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ele diz aqui: agora, pois, já nenhuma condenação há. O julgamento virá quando Cristo voltar, mas Paulo, pela sua palavra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, afirma que agora, já, hoje, não há nenhuma condenação. Seremos julgados, mas seremos absolvidos. Na verdade, já estamos absolvidos por causa da morte de Cristo, do seu favor, do seu sacrifício em nosso favor. Cremos nisso? Então, queridos, como Davi, rendamos graças ao Senhor, porque Ele é um Deus fiel, justo e bom. Rendamos graças ao Senhor pelos méritos de Cristo, porque pelos seus méritos, porque pelas suas obras, porque pela sua justiça, nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós já estamos. Por isso devemos louvar ao Senhor. Por isso devemos glorificar o seu nome. Por isso podemos nos alegrar no Senhor, mesmo diante das perseguições, das dificuldades, das calúnias, das mentiras que os ímpios proferem contra nós. Alegremos, estejamos de fato satisfeitos, plenos, porque somos bem-aventurados, somos abençoados por causa de Cristo, pelos méritos de Cristo. É nele a nossa alegria, é nele a nossa confiança, assim como Davi rendia glórias ao Senhor,
e entregou tudo aos pés do Senhor, devemos fazer o mesmo. Devemos nos alegrar no Senhor, confiar no Senhor, que é justo e bom, porque Ele nos salvou, nos redimiu, já julgou toda a terra na eternidade. Fará isso um dia na cronologia, fará isso um dia de fato, mas nós já estamos seguros, absolvidos, pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por causa dele, é no nome dele. Confiemos, creiamos, descansemos em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai de amor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por Jesus Cristo, a palavra viva. Muito obrigado pela salvação que temos. Muito obrigado, Pai. Nós queremos expressar, declarar a nossa gratidão. Obrigado porque o Senhor mesmo é que nos dá a salvação e nos dá a fé, pela graça de compreendermos, de recebermos, ó Deus, e agora de usufruirmos dessa salvação bendita. Obrigado porque nós já estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já podemos desfrutar da alegria da tua presença, mesmo diante das dificuldades, das perseguições, das tristezas que ainda temos que passar, temos que viver neste mundo, ó Deus. Mas te louvamos e rendemos graças por tua obra em nós, pela graça da vida, da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Nós te bendizemos, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome. Oramos assim, ó Deus, agradecidos, pedindo, ó Deus, que cuide da gente, que continues, ó Deus, nos dando graça, vida, alegria e paz no Senhor, em Cristo Jesus. Dá-nos uma semana cheia da tua presença. Dá-nos, ó Deus, a graça de proclamarmos o Evangelho da salvação àqueles que ainda se veem, ó Deus, rebeldes, que estão ainda longe de Ti, que não querem, que não Te buscam e que desejam permanecer nos seus pecados. Dá-nos coragem, força, alegria de contar para eles a alegria da salvação, a alegria, o poder de estarmos libertos e livres em Cristo Jesus. Faz assim, ó Deus, para a glória do Teu nome, para a edificação da Tua igreja, para a salvação de muitos. Nós assim oramos no nome precioso, bendito, bondoso, justo de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Assim oramos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e misericordioso Pai, as bênçãos da alegria, da presença, a virtude do Espírito Santo de Deus estejam conosco, povo de Deus aqui, como por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.